Eu vou falar pra vocês. Esses dias eu estava mexendo no meu Instagram, como qualquer pessoa normal faria, e eu vi um comentário de uma criatura, cuja qual não convém falar o nome, citar quem é essa criatura. Gostaria muito, inclusive, que ela assistisse o meu canal, que ela visse, adquirisse um pouco de conteúdo e conhecimento para a vida dela, né? Porque eu acho impressionante como tem pessoas que se acham as maiorais e defendem essa direita extremista. Mas aí você vai perguntar para a pessoa se a pessoa já estudou, se a pessoa, sei lá, tem algum conteúdo na vida dela. A pessoa não tem. Ela simplesmente defende ideais os quais ela acha que estão certos, mas tudo bem, se você acha que a direita está certa, se defende, ótimo, continue defendendo. Mas pelo menos estude a história, sabe? Pelo menos estude a história, pelo menos, sabe? Tenha um pouco de conteúdo na sua vida, um pouco de cultura, né? Aí eu vejo também que a maioria só vai pelo embalo da manada, né? Ah, mas a minha família, ah, mas o meu pai, ah, mas o meu irmão, que eu acho que é um cara muito inteligente, defende, só que eu vou defender também meu amigo, minha amiga. Não são meus amigos também, porque eu não quero ser amiga dessa gente que não entende patavina nenhuma de história, sociologia, não entende, não estuda também, não procura adquirir conhecimento e simplesmente acha que está arrasando com suas opiniões no Instagram. Mas eu vi uma opinião que eu achei bem assim impactante, porque a pessoa falava: bem na minha vez de ser adulto, eu não posso criticar o governo. Era alguma coisa assim, que na vez dela ser adulta, um adulto de 24 anos, a idade da criatura, um adulto de 24 anos, bem na vez dele ser adulto, essa figura masculina, não pode falar mal do governo, não pode criticar o governo. Eu vejo um absurdo desse, e como eu disse nos meus vídeos anteriores, eu tenho vontade de deitar no chão, sair rolando e gritando, porque assim, eu penso, cara, realmente, Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar, porque assim tá dando pra viver nesse mundo. Mas, enfim, e aí ontem, foi dia 31 de março, eu estou gravando esse dia no dia 1º de abril, um feliz dia da mentira pra você, um feliz dia da mentira pra você. E aí completou-se, agora eu nem vou lembrar quantos anos da ditadura militar. Eu sou péssima em matemática, não sei fazer conta. Mas enfim, completou-se muitos bons anos dessa era maravilhosa, dessa era impressionante, que começou lá em 1964. Minha mãe nasceu em 1966. Então, E aí a gente vai vendo, cara, como esse tempo passou, como pessoas lutaram para que esse tempo acabasse. E aí tem uns ignorantes, porque é um ignorante que vem e que fala uma coisa dessa, que não pode criticar o governo. Não pode criticar o governo por quê? Vá criticar o governo com os seus amigos de direita. Com os seus amigos de direita, você pode criticar o governo. Você pode. Você pode falar o que você quiser. Inclusive, se você quiser criticar o governo pra mim, você pode criticar o governo pra mim. Porque graças a essas pessoas, que muitas foram perseguidas, torturadas e até mortas. Eu não posso nem falar essa palavra aqui no YouTube, porque eu tenho medo que censurem esse vídeo, né? Porque o YouTube já quer censurar meus vídeos já por simplesmente eu vim aqui dar minha opinião, né? Então muitas pessoas foram perseguidas, torturadas, acabaram indo dessa pra melhor, né? Na época da ditadura, porque simplesmente elas não podiam criticar o governo. Durante todos esses anos da ditadura, que durou de 1964 até 1985, durante todos esses longos anos as pessoas não podiam criticar o governo. Hoje você pode criticar o governo, você pode vir aqui, você pode falar o que você quiser, você pode falar o que você pensa, pode falar nas suas redes sociais, inclusive, pode falar.
Pode criticar. E se você criticar o governo atual do presidente Lula, tudo bem. Eu não teço elogios ao presidente Lula, não teço. Não teço. Por quê? Porque tá tudo bem. Você pode, inclusive, eu vivo com uma pessoa, convivo com uma pessoa que critica diariamente o governo. Diariamente não, mas de vez em quando ele tece, a produção tece umas críticas pro governo. E tá tudo bem, você é livre pra fazer isso. Hoje você é livre pra fazer isso, mas durante todos esses anos, se você criticasse o governo, você seria perseguido, né? Porque eles tinham medo do fantasma do comunismo. Eu não sei se eu já fiz aqui no YouTube um vídeo sobre a ditadura militar, acho que eu fiz, inclusive, há muito tempo atrás. Mas vamos refazer esse vídeo, vamos falar aqui abertamente sobre esse período do regime ditatorial, regime militar. E antes de eu começar esse vídeo, começar a contar toda a história, como que começou, não vou contar muito a história, porque eu acho que vocês estão careca de saber da história do período militar. Mas vale lembrar que tem muitas pessoas, inclusive a minha mãe é uma dessas pessoas, porque minha mãe nasceu em 66, então ela nasceu em pleno regime militar. O meu avô, inclusive, se você perguntar para eles como que era viver nessa época, eles vão falar que era normal. Eles mal vão saber o que é que foi ditadura militar. Se perguntar para minha mãe saiu do ensino médio e na época ali, estudou durante todo esse período, ela não sabe nada. E eu não culpo ela, eu não culpo você que é dessa época, que viveu nessa época, você simplesmente não saber o que estava acontecendo, simplesmente não lembrar, simplesmente falar, pra mim era normal, pra mim eu vivia normal. Por quê? Porque não se era falado. O professor, primeiro que você nem tinha aula de sociologia e filosofia nessa época, porque eles achavam que era perigoso, né? Olha isso. O governo achava que era perigoso você ter aulas a respeito disso. Os professores andavam pisando em ovos dentro da sala de aula. Eles não podiam falar sobre o governo, não podia falar sobre a política. Hoje, se o seu filho vem com uma criticidade muito melhor na escola, se seu filho vem falando sobre política, eu lembro que na minha época, pelo menos, eu chegava em casa, contava para os meus pais que eu tinha aprendido na aula de história, por exemplo, de um professor maravilhoso, professor Valdir, deu aula de história pra mim, e eu contava pra eles e tal, e os meus pais ficavam admirados com aquilo, meu Deus, né? O meu pai e a minha mãe, inclusive, eles acham perigoso eu vir aqui no YouTube e falar a respeito disso, porque eles cresceram dentro de um governo onde não se tinha isso, nas escolas não se era ensinado isso. Hoje, as crianças vêm falando sobre política, tem eleição do Grêmio nas escolas, tem todo hoje. O ensino é diferente, graças a Deus, né? Porque na tua época, meu querido, sei lá, senhor, senhora, não se podia falar sobre isso, não se era falado, não se era criticado o governo. Por quê? Porque se você criticasse o governo, você era perseguido. Era proibido falar. É isso. Hoje, graças a Deus, não é mais. Hoje, graças a Deus, a gente pode falar abertamente, pode expressar abertamente as nossas críticas, porque a gente vive num país democrático, numa democracia que pessoas tiveram que ser perseguidas, torturadas e até mortas, né, tá? Por esse regime, né? E aí eu cresci numa cidade do interior, eu sou de uma cidade do interior, aonde, claro, que naquela cidade não aconteceu de fato. Quer dizer, aconteceu. Teve um jornalista que foi perseguido na cidade onde eu nasci, Rio Negro, e ele foi perseguido, ele teve que se exilar, acho que ele se exilou no Chile, enfim, em algum outro país, pediu exílio, porque ele foi perseguido. E poucas pessoas sabem disso, quase ninguém naquela cidade sabe do que realmente aconteceu. Né? Tem pessoas, inclusive, que tiveram que mudar o nome, tiveram que parar de falar. Na minha cidade tem uma comunidade muito grande alemã, tem uma comunidade muito grande ucraniana também.
da colonização, e eles falavam em alemão e ucraniano entre eles ali da comunidade, e eles foram proibidos durante todos aqueles anos de falar. Por quê? Porque tem que falar o brasileiro, o português brasileiro, não pode falar outra língua, né? Muitas pessoas tiveram que mudar de nome, pessoas que tinham nomes estrangeiros tiveram que mudar os seus nomes. Por quê? Porque vamos abrasileirar tudo, né? Vamos ser patriota. Vamos ser patriota. Você não pode ter um nome que se quer. Tem que ter um nome patriota, né? Então é sobre isso. É sobre isso. E aí a gente vê pessoas hoje que infelizmente pedem para que aquela época de repressão volte. Pedem para que aquele... Porque, segurança na rua era muito maior. Porque... Eu tive um professor de história que ele contou pra gente que ele tinha o cabelo comprido na época. E bem na época da ditadura militar, onde eles tinham o AI-5 ainda, que foi o maior ato de repressão da ditadura, ele tinha o cabelo comprido, que ele era roqueirão e tal, tinha o cabelo comprido, barba comprida. E aí ele foi cursar a faculdade em Curitiba, na UFPR, e caminhando na rua, simplesmente um soldado do exército parou ele e deu uma surra nele, porque ele tinha o cabelo comprido. Não pode? Tem que ter cabelo comprido. Onde já se viu homem ter cabelo comprido? Que absurdo é esse? Né? Você não pode ter o cabelo que você quer, você tem que ter o cabelo que... De preferência ser careca. De preferência ser careca, pra ficar igual o soldadinho do exército, né? Então, é sobre isso. E aí, claro, se você conversar com um militar, por exemplo, como é que... O militar vai defender a sua patente. É claro que se você conversar com alguém que tem os ideais de direita, essa pessoa vai defender o regime militar, né? Então, claro que se você conversar com uma pessoa de esquerda, assim como eu vou pegar e vou te contar a verdade, os fatos que estão registrados em livros, os fatos que estão registrados nos jornais, né? Claro que se você conversar com uma pessoa formada em história e que defende os ideais de esquerda, essa pessoa vai te falar a verdade do que realmente aconteceu e do que está registrado, né? E hoje, inclusive, hoje não, esse ano, inclusive, aí nós temos aí pessoas que foram, porque na época, quando uma pessoa morria, tomara que seja censurado, quando uma pessoa falecia, vítima de tortura, vítima das agressões pelos militares, não se era dito ali em registro obituário, né, que a pessoa tinha morrido vítima daquela tortura, etc e tal, né, eles encobriam. Então eles colocavam lá um outro tipo de morte, eles registravam um outro tipo de morte para que, né, como é que vai sujar a imagem de um militar de honra? Como que vai sujar a imagem de um militar de honra, né? Não pode sujar a imagem do militar, né? Então hoje, a gente tem, esse ano, tá saindo aí devagarzinho, tá se mudando o registro de óbito dessas pessoas e colocando ali qual foi a verdadeira causa da morte daquela pessoa, daquele guerrilheiro, né? Que a gente chama de guerrilheiro que lutou contra a ditadura militar, né? Então hoje está sendo reconhecido isso, mas durante muitos anos, olha só, a gente está em 2025, 2024 que começou a ser reconhecido, né? Então olha quantos anos que se ficou escondendo e o exército brasileiro, esse querido exército brasileiro, não tem nada contra o exército brasileiro. Só tem contra esses militares de direita aí que se acham os bambambam e defendem esse tipo de coisa. Inclusive defende-se a ditadura militar, porque eu namorei um tempo com um escroto de um militar. Fiquei 4 anos com aquele nojento. E ele dizia que não pode falar que é ditadura militar, tem que falar que foi uma revolução militar, né? Não pode nem falar que foi uma ditadura. Então quer dizer, quer apagar toda a história, né, em benefício próprio dos militares. É isso que acontece.
Mas vamos à história, vamos ao que interessa. Não que esses dados não interessem de fato, porque interessa muito, e se é preciso falar, tentar enfiar alguma coisa na cabeça dessas pessoas que ainda defendem a ditadura militar. E é ditadura militar, não tem nada de revolução nessa porra não. É ditadura, ponto, ditadura. Fala, ditadura. A ditadura, ela começou em 1964, como a gente tem aí registrado na história. O presidente que foi convidado a se retirar era o presidente falecido João Goulart, tá? Ele foi convidado a se retirar, só que começa-se antes, não foi bem assim. Eles não chegaram lá pacificamente, os militares, né? Chegaram lá pacificamente e falaram, por favor, se retire da presidência. Não. Já na época do Getúlio Vargas, antes dele ir dessa para melhor, né, tirar a sua própria vida, já se havia burburinhos, boatos, um terror, literalmente um terror, espalhado aí na cabeça da população brasileira sobre o comunismo. Então se tem, e até hoje se tem isso, porque a nossa ditadura, ela começou lá nos States, tá, gente? Lá nos Estados Unidos, né? Lá se já começou aquele boato de cuidado com o comunismo. Quando a União Soviética estava em ascensão, quando Cuba, se teve toda aquela revolução em Cuba, e a Cuba aderiu ao regime socialista, ao regime comunista, né? A China também aderiu, Coreia do Norte, etc e tal. Então se estava tendo aí um medo, um terror muito grande de que realmente o comunismo ia chegar, ia tomar conta do Brasil. Os Estados Unidos ali já estavam lutando fervorosamente para que isso não acontecesse, porque, claro, eles são ferrenhos capitalistas, né, gente? Defende o regime capitalista, com o regime capitalista foi o regime que mais deu certo. Não foi bem assim, né? Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, que o capitalismo nem de longe deu certo. Mas enfim, e aí eles vêm e assustam a população de todas as maneiras, tentando lutar bravamente contra o comunismo. Aqui no Brasil a gente já tinha movimentos de esquerda, na época, se tinha vários, mas enfim, não vou ficar citando aqui. Mas a gente já tinha aí movimentos de esquerda, principalmente pessoais das universidades, das federais aí do Brasil, etc e tal. Então a gente tinha o pessoal aí que já defendia essa ideia de comunismo. Cara, mas não é bem assim. Não é bem assim. Dentro da esquerda nós temos várias vertentes, né? E, enfim. E aí se instalou esse medo na população. E junto com uma pressão ali mascarada dos Estados Unidos para que não deixasse isso acontecer, eles decidiram tomar o poder, justamente para que o comunismo não tomasse conta do Brasil. Como se isso fosse possível. E até hoje a gente tem esse pessoal aí de direita, de extrema direita, com esse medo ridículo, porque é um medo ridículo de que o Brasil vire uma Cuba. É um medo ridículo, porque isso não vai acontecer. E nós de esquerda sabemos que isso não vai acontecer. E eu acho que ninguém quer que isso aconteça. Deve ter uns doidos que quer que isso aconteça, mas não é o meu caso e não é o caso da maioria do pessoal que defende os ideais de esquerda aqui no Brasil. Não é essa a nossa intenção. Eu acho que nunca foi a nossa intenção que o Brasil vire uma Cuba, que o comunismo tome conta do Brasil. Tanto que o Lula está aí no poder, enfim, e até hoje o Brasil não virou uma Cuba, né? Nós tivemos anos do Lula no poder, nós tivemos anos em que a Dilma ficou no poder, e o Brasil não virou uma Cuba. Não virou. Até agora ainda não virou, né?
Então essa nunca foi a nossa intenção. E naquela época também não era, tá? Não era a intenção do pessoal, né? Claro que eu ainda não estava viva naquela época, mas não era a intenção do pessoal. Mas enfim, se instalou o regime ditatorial no Brasil. Essa é a primeira parte que vocês precisam entender, e também é muito importante ressaltar de que, né, o fantasma do comunismo era só uma coisa que foi implantada aí na cabecinha desse pessoal de extrema direita, porque nunca existiu propriamente um fantasma do comunismo. Mas é engraçado, inclusive o Halloween acho que eu deveria me fantasiar de fantasma do comunismo. Oh, cuidado! Oh, fantasma do comunismo vai pegar o seu filho. Vai pegar você também. Ai, é ridículo, é ridículo. Mas enfim, aí nesse resumão aí da ditadura militar no Brasil, desses anos de ditadura militar no Brasil, o que fez com que realmente o pessoal falasse, não, isso é uma ditadura? Além de não se ter eleições, porque durante todo esse período, de 1964 até 1985, não se teve eleições no país. O que acontecia? Ali estava ali um militar, né, geralmente um marechal, uma pessoa de uma alta patente ali no poder. Esse militar dizia, tá na minha hora de me aposentar. Então, entre os militares de alta patente, indicavam um outro militar para o governo. A população não participava dessa tomada de decisões. Mas o que sempre acontece em todos os governos, vale ressaltar, em todos os governos ditatoriais, eles fecham o Congresso. Então eles fecharam o Congresso, não se era mais discutido, a população não participava de nenhum dos interesses deles na política. E ficava lá só entre eles, vamos implantar essa lei. E ponto, acabou. A gente decidiu implantar essa lei, você calha a boca e obedeça a lei que a gente colocou aqui. Verdadeiros militares rigorosos, né, gente? E é isso, né? É que nem teu pai e tua mãe quando você mora com eles na menor de idade, que eles falam, embaixo do meu teto, minhas regras, né? Aqui no Brasil era mais ou menos assim. Embaixo do nosso território, nossas regras. Calha a boca e obedeça. Era isso. E aí, claro, que se existisse ali no meio uma pessoa ali com ideais revolucionários, ideais comunistas, você era perseguido, torturado, e se incomodasse muito, te passava dessa pra melhor mesmo. Era isso aí, te apagava e tchau e benção. Era isso. Né? E aí, no meio disso tudo, nós tivemos aí guerrilheiros, né? A gente chama de guerrilheiros. Na verdade, eles chamam de guerrilheiros, os militares, os guerrilheiros. E aí nós tivemos grandes guerrilheiros no Brasil que foram lá e que peitaram esses militares e que falaram, vocês não vão nos calar. Nós vamos falar o que a gente pensa, nós vamos defender os nossos ideais. E isso meio que ofendia a honra deles, né? E aí eles tinham que fazer isso mesmo, a ordem lá de cima era essa, pra torturar mesmo, pra tocar o terror mesmo na cabeça dessa pessoa, para que essa pessoa não influenciasse outras mazelas da população, né? E aí nós vamos ter o AI-5. O que é que foi esse AI-5? Foi uma lei, né? AI-5 foi uma das leis lá sancionadas e colocadas para a população, que era a lei da censura. E essa foi a lei maior e a mais conhecida dentre toda a história do período da ditadura, né, desse regime. Essa é a lei mais conhecida porque foi a maior lei, a lei de censura, a lei que dava total poder aos militares para fazer o que realmente eles quisessem aqui com o Brasil. E aí nós vamos ter essa lei onde muitos artistas brasileiros, Caetano Veloso foi um deles, que foram perseguidos também, porque os artistas também foram silenciados e calados, né, a maior parte dos artistas dentro desse período,
aonde o governo censurava todo e qualquer conteúdo que fosse transmitido na televisão brasileira. Então, nós vamos ter, tipo, por exemplo, o Chacrinha, que contava também que no programa dele, ele estava lá fazendo o programa e um militar ficava ali na porta, militares também espalhados na plateia, onde ficava ali o tempo todo olhando o que é que ele estava falando. E se estivesse falando alguma coisa que eles não gostassem, que eles achassem que era perigoso, que influenciasse as mazelas aí da população, eles mandavam cortar o programa, levavam o Chacrinha pra tortura também, né? Porque de praxe, né, gente? De praxe, isso, de praxe. E era isso. E aí essa lei foi. E ali, depois de tanta luta, tanta manifestação, tanta... né, aí que veio também a famosa frase ninguém solta a mão de ninguém, né? Que era nesse período, porque... enfim, tem vários documentários na internet, né? Não vou ficar aqui falando sobre como que eram as torturas. Se quiser, vá pesquisar, vá estudar, vá ler, entendeu? E tem vários documentários na internet onde as pessoas que foram torturadas, elas mesmas, contam o que é que elas sofreram lá. Inclusive, a nossa ex-presidente Dilma foi uma das pessoas que foi torturada, que sofreu. E tem uma lenda ridícula, eu acho ridículo, que as pessoas falam que ela assaltava banco. Eu assim, quando falo isso... se tivesse uma mesa que eu batia na mesa aqui agora e me levantava. Porque assim, primeiro, a Dilma é de uma família de classe média alta, tá? Ela nunca precisou fazer isso, tá? Agora não sei direito o que o pai dela era, mas o pai dela era uma pessoa bem de vida, assim, tá? Ela bem de vida. Então ela nunca precisou assaltar nenhum tipo de banco, tá, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vai estudar, vai ver a biografia dela, tá? Uma pessoa, né, culta, entendeu? Porque ela realmente é, apesar das bobagens em rede nacional, né, do estocamento, essas coisas que ela falou, mas ainda assim, ela é uma pessoa culta, ela é uma pessoa que tem estudo, ela é uma pessoa que, né, a gente não... né, então assim, ela nunca precisou assaltar banco, gente. A pessoa que inventou isso, a pessoa que acredita nisso, é porque é uma pessoa que não tem o mínimo de conteúdo pra entrar num debate como esse. Mas enfim, então muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram perseguidas e até foram passadas dessa pra melhor, né? Como a gente já sabe. E aí, no final dos anos 1970, foi aonde se começou aí os debates, as discussões para que os militares saíssem do poder. Então ali se começou, depois de toda uma luta, depois de tantos anos, finalmente os militares começaram a retomar o seu lugar, né? Começaram a pensar melhor ali no que eles estavam fazendo no poder. E aí eles decidiram sair do poder. Mas não pense que eles saíram do poder porque eles realmente, nossa, vamos ser bonzinhos, já deu desse castigo para os nossos filhinhos, vamos nos retirar. Não, tem-se toda uma pressão da população, tem-se toda uma pressão de países de fora que começaram a olhar para o Brasil e falar: isso não tá legal, acho que já deu, acho que não existe mais o fantasma do comunismo, né? Então vamos mudar. E aí eles finalmente deixaram o poder. Em 1985, as discussões começaram no final dos anos 70, né? Mas ainda assim se levou um tempo para eles processarem e decidissem largar o osso, né? E aí sair do poder. E aí o Tancredo Neves, né, se tem as eleições, o Tancredo Neves vence por voto popular
E aí o Tancredo Neves, bom, foi isso. E aí tem-se aí o final da ditadura militar no Brasil. Viva a nossa democracia! Viva a nossa democracia! Viva a nossa democracia! Repita comigo! Viva a nossa democracia! Deixa aqui nos comentários se você gosta de viver num país que a gente tenha democracia. Se você não está junto com as mazelas da população que acha que a ditadura militar foi um período maravilhoso e que a gente deveria voltar à ditadura militar. Se você é uma dessas pessoas que acha ridículo o fato de pessoas terem ido na porta dos quartéis fazer oração com um pneu, fechar as BR do país, tirar o direito de ir e vir da população, deixa aqui nos comentários se você é uma dessas pessoas que, como eu, se diverte com esses memes que rodam na internet, dessas palhaçadas que só o brasileiro consegue fazer. Porque é isso, né? É isso. Então vamos, né? Até o próximo vídeo, pessoal. E é isso aí. Falou, valeu, tamo junto.